Olá pessoal, tudo bem? Olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o uso do nosso molde, o Chib02, ok? Ele é composto por 5 itens. Primeiro é esse par aqui, que é bipartido, ok? Que é de todo o tronco e pernas. Depois vem os braços, que vem no molde simples, cabeça e orelhas, ok? Juntos, eles fazem esse bonequinho aqui, que tem cerca de 12 centímetros de altura, ok? Bora lá então, aprender a usar o molde? Bom, então nós vamos começar, olha só, pelo corpo, ok? Já tô com ele separado aqui. Separei aqui uma determinada quantidade de massa, olha só. Para tirar o corpinho, então, primeira coisa, eu pego e faço um rolinho de massa, olha só. Vou colocar aqui um pouco de lado. E aí, eu venho preenchendo um dos lados do molde, ó. Eu gosto de começar pela perna. Preencho um lado da perninha. Seguro aqui, ó, a outra ponta da minha massa. E preencho lá o outro lado. Eu vou pressionando a massa contra a cavidade do molde. Vê que depois de alguma prática, isso aqui é bastante rápido, não tem segredo algum fazer isso. Ok? Procura deixar ele relativamente nivelado. Não precisa estar super liso, tá? É só nivelado mais ou menos para ficar com o volume correto. Vê que aqui, ó, essa linha eu completei com massa, ok? Vou deixá-lo aqui de lado e vou preencher o outro lado. Bem, preenchi dos dois lados, olha só. Eu venho aqui com o meu arame, que eu vou usar para fazer o esqueleto dele, ok? Mas antes de colocar esse arame, olha só. Eu venho com um pouquinho d'água para ativar a cola da massa. Bem pouquinho, tá? É só para umedecer muito levemente. Venho aqui, ó. Coloco o arame, dou uma leve pressionada contra a massa e junto as duas partes. Fechei o molde, ó. Aqui do lado de baixo, com uma ferramenta, eu dou uma leve pressionada novamente para unir o lado de trás com o lado da frente dos pezinhos. Fazer isso daqui ajuda bastante, depois, durante o processo de secagem, a não descolar, sabe? O lado da frente com o lado de trás. Prontinho, ó. É simples, rápido. Agora a gente desmolda. Basta segurar aqui, ó, e ver que sai com muita facilidade. O lado da frente, ó, seguro lá em cima e embaixo o molde. Espera aí que com essa outra mão aqui eu me dou melhor. Saiu aqui, ó, limpinho. E tá aqui, ó, o nosso corpinho. Agora, é natural quando a gente faz isso, olha só, sair com essa marquinha aqui. Essa marquinha aqui, ó, basta vir com uma ferramenta e dar o acabamento. Ela sai muito facilmente. Fiz de um lado e do outro. Faz uma leve abertura, ó, entre as pernas. Seguro lá em cima, aqui embaixo, ó, como é que eu fiz. E eu venho com a ferramenta e dou esse acabamento também entre as pernas. Prontinho, vê como é rápido? Aí se quiser, olha só, pode ajustar o pé na posição que gostar mais. Se for ajustar o pé
para fora ou para dentro, essa é a hora, ó. Para fora ou para dentro. Agora isso daqui a gente vai deixar secar por pelo menos 24 horas para ir para a próxima etapa, que é colocar os braços. Aqui ao lado, olha só, eu tenho esse daqui que eu fiz ontem, que já está no ponto de receber os braços. Deixa eu colocar de lado esse daqui que eu acabei de fazer. Pronto. E vou colocar os braços nele. Já tenho aqui, olha só, o molde dos bracinhos. E vamos prepará-los. Peguei um pouco de massa. Faço um rolinho. E o pressiono contra a cavidade do meu molde. Procura deixar bem nivelado agora, sabe? Não deixar saindo para fora e nem côncavo. Por quê? Garantindo que ele fique nivelado, você vai ter os dois braços com o mesmo volume de massa. Se nessa hora que você deixar expurgando massa ou faltando, vai ficar um braço mais gordinho que o outro. Olha só como sai fácil. Se você olhar agora aqui, ó, tá vendo que esse lado de dentro, o braço é reto? Para tirar esse reto, é muito simples. Basta vir aqui com a ferramenta, ó, e a gente faz um leve abaulamento das laterais. Pronto, olha só. Nos dedinhos também é necessário marcar, como o molde é simples, só marca o lado de fora, o lado de dentro a gente precisa marcar os dedinhos. Então, olha só. Deixa eu dar aqui uma reforçada na frente. Agora aqui dentro, ó. Se desejar, pode inclusive pegar uma tesoura e separar os dedinhos. Já foi um lado, agora eu vou fazer o outro. Prontinho. Vou colocar aqui de lado o molde pra gente fazer, pra gente prender os bracinhos. Olha só como encaixa legal. Para prender os bracinhos, olha só, um pouquinho d'água aqui no corpo, um pouquinho lá no braço. Opa! A gente vem, ó, e só faz o encaixe. Vê como ele tem um formato muito bom que já encaixa sem maiores problemas. Fica uma ferramenta aqui, ó, e dá o acabamento. Observação interessante, isso aqui já é uma coisa mais prática de se dizer. Essas demonstrações que eu faço aqui, sabe, no canal, onde eu mostro o uso dos moldes, que eu pego, faço o corpinho, falo para deixar secar e na sequência eu já coloco o braço. No dia a dia eu não costumo fazer assim, sabe? No dia a dia eu costumo fazer o corpinho, visto ele, e só depois que já tá com a roupinha seca, aí eu faço os bracinhos. Só uma curiosidade que talvez se você não faz assim, quando você tá aí com o molde, depois você pode ter algum trabalho para vestir a roupinha nele. A ideia é essa, veste a roupa primeiro no corpinho, e depois faz os braços. Isso vai facilitar bastante o dia a dia. Prontinho, ó. Os bracinhos, enquanto ainda estão moles, ó, aí se quiser você pode mudar a posição deles e tal. O meu, no caso aqui, eu vou deixar assim mesmo, tá bem? Agora aqui, ó, antes da gente dar sequência de fazer qualquer coisa, tem que deixar isso aqui secar pelo menos de um dia para o outro. Vou colocá-lo aqui de lado, para ir secando.
E agora a gente vai fazer a cabeça, ok? Bem, na cabeça vai aproximadamente 30, 35 gramas de massa. E vai também, no caso aqui eu vou usar uma bolinha de isopor de 30 milímetros. Há também quem faça com papel alumínio. Aí vai muito do gosto de cada um. Eu prefiro isopor. Então, olha só. Dou aquela preparada na massa, para pôr no molde. Ok, vou deixá-la aqui de lado. Esse molde aqui, como ele é relativamente fechado, sabe? É bom passar um pouco de desmoldante nele, antes de tirar a peça. Eu vou usar nele desmoldante seco, tá? Vou usar talco. Para peças assim que são, para moldes que são um pouco mais fechados, eu dou preferência para os desmoldantes secos, sabe? Eu acho que eles soltam mais fácil. Pronto, preparei lá, ó. Agora eu vou preparar aqui a minha massa. Vou bolear um pouco para garantir que suma alguma marquinha de mão que tenha ficado, ó. Tá lisinha. Vou pegá-la, ó, colocar lá no meu molde e de uma vez só vou pressioná-la dentro do molde. Quando a gente coloca essa massa aqui dentro do molde, a gente precisa ser um pouco certeiro, sabe? Não dá pra pôr e tirar e ficar mexendo, tem que ser de uma vez só, porque como os olhos têm uma marcação relativamente funda, se entrar e ficar saindo, vai ficar remarcando a parte dos olhos. Aí, ó, abri a cavidade aqui com as pontas dos dedos enquanto eu falava. Tô aqui com a bolinha, ó, vou dar uma leve esmagada nela, para ela ficar com o formato um pouco mais parecido com o formato da cabeça. E vou encaixar ela na cavidade que eu fiz. Agora aqui, ó, é só a gente pegar essas laterais da massa, e ir puxando pro centro aqui. Puxando pro centro, ó, bem juntinho para não ficar bolha de ar. Pronto, ó, a nuquinha dele aqui. Aí vem com uma ferramenta. Essa parte aqui que eu tô fazendo, sabe, de dar uma uniformizada na nuca, não é uma questão obrigatória, sabe? Principalmente se for um personagem não careca, o que é a maioria dos personagens. Mas aí vai muito de cada um. É meio que uma mania que eu tenho de alisar a nuca. Pronto, ó. Agora aqui, ó, do lado de... Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem uma login da oficina aqui. Aqui indica o ponto onde a gente coloca o espeto para tirar o lado de baixo da cabeça. Ok? Espetei, ó. Agora eu venho com a mão aqui e vou soltar levemente as laterais. Agora, olha só. Com o pescocinho virado lá para cima, eu vou pegar e vou soltar. Ok? Tá aqui a minha cabeça, ó, certinha. Agora o que eu vou fazer aqui, olha só. Sempre fica essa marca aqui, da massa que expurgou, sabe? Quando você estava tirando a cabeça. Aí é só vir com a sua ferramenta, olha só, e é bem simples. Você some com essa marquinha. Vê? Prontinho. Olha só, deixa eu fazer aqui uma sombra. Nossa, como tá... Eu usei uma massa muito clara. Aí ficou meio estourado aqui a luz. Mas dá pra ver, olha só, todo o relevo do rostinho. Bom, agora o que a gente vai fazer, eu vou soltar aqui, ó, desse meu espeto. Se quiser deixar secando aqui, tudo bem, é só procurar um lugar que dê pra ele ficar em pé. Mas como aqui do lado eu tenho um espeto já apropriado para isso, eu vou mudá-lo de local, ó.
que aí já fica em paz para ir secando, ok? Agora a gente deixa isso aqui secar novamente de um dia para o outro, para aí a gente colocar as orelhas, ok? Tem um aqui do lado, olha só, um que eu já tinha feito ontem, onde eu vou colocar as orelhas. Opa. As orelhas vêm num moldezinho separado. A gente pega um pouquinho de massa e vamos preenchê-las. Olha só o tamanho da bolinha, aproximadamente uns 7 milímetros de diâmetro. Preenchemos, ó, de um lado e do outro. Aí vamos tirar aqui, olha só. Tirou a orelhinha, vem aqui na cabeça. Um pouquinho d'água, onde a gente vai encaixá-la. E coloca lá. Foi de um lado. Agora deixa eu pegar aqui a outra. É tão pequenininho, tão delicado que a gente tem que pegar com muito cuidado, sabe? Pra não desmanchar. Pronto, soltou. Na hora de colocar a segunda orelhinha, a gente sempre tem, né, a direção mais ou menos correta da orelha. Mas é sempre bom na hora de você coloca a primeira, você não gruda totalmente, sabe? Só posiciona lá mais ou menos. Aí com a segunda, aí você pega e olha assim, sabe? De frente e de baixo, para garantir que elas fiquem na mesma altura e na mesma posição. Acertou a posição delas. Aí sim a gente vem aqui com a ferramenta, ó, e termina de uni-las à cabeça. Um pouquinho d'água aqui, só para dar acabamento. Prontinha a nossa cabecinha, olha só. Agora com ela pronta, claro, a gente vai deixar ela secar novamente, pelo menos de um dia para o outro, antes de fazer as outras etapas do cabelinho e daí por diante. Aí no dia seguinte, olha só. A gente tem aqui, esses aqui já estão secos, tá? Eu fiz esses aqui faz 2 dias. Uma cabeça já com as orelhas e o corpinho. Vê como ele ficou? Aqui uma boa girada nele, para ver os detalhes e tal. Agora a próxima etapa aqui, quase que o finalmente, é acertar isso daqui, essa sobra de arame. Se eventualmente você for trabalhar com base de MDF, muita gente gosta, você até deixa, sabe, um pedacinho sobrando para você encaixar lá na base. Como eu trabalho com base de acrílico, eu prefiro cortar sempre essa ponta do arame, ó. Para isso, segura aqui em cima, mais ou menos um meio centímetro acima, ó. Dá uma girada para ele soltar lá dentro do corpo e abaixa. Vem aqui embaixo e corta os excessos. Aí depois volta lá em cima e volta com o aramezinho pro lugar. Quando você volta com ele pro lugar, você percebe, sabe, a hora que ele encaixa lá dentro novamente, no local dele, é algo bem natural. Então tá aí, ó, o corpinho fica em pé sozinho, e aí é só fazer o encaixe da cabeça e colar. Claro, depois você já tiver com tudo prontinho, ok? Bom, então é isso.
Espero que tenham curtido. Esse daqui é o bonequinho feito com o nosso molde, o Chibi 02, ok? Tá aqui. Ele fica com... Antes que me perguntem, deixa eu só confirmar aqui a medida dele. Ele fica com 12 centímetros de altura. Bom, é isso aí. O molde já está disponível para venda lá no site, o link está aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só chamar. E é isso daí. Um abraço e até a próxima.